O Heitor do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 19, O Servo Querido, na parte 4. A flor mística de Assis abençoou seu discípulo, passou de novo suas pequenas mãos nos cabelos de Frei Leão e falou com alegria: Leão, tua inteligência anda a passos largos em busca do coração, e quanto a mim, não sou digno de assistir ao encontro dessas duas forças em ti. Que Deus nos abençoe. Frei Leão, sentindo fome das verdades espirituais, implorou ao seu mestre que continuasse a falar e pediu licença para lhe chamar de Pai Francisco. Quando mencionou pela primeira vez esse Pai Francisco, correu por toda a espinha do poeta de Assis uma força inexplicável que, espraiando-se na sua mente, liberou recordações que pareciam misturar-se com a vida presente. E, num átimo, recordou um turbilhão de coisas, conservando-se, porém, calado diante da proposta de discípulo. Frei Leão desafogou o coração como pretendera. Tornava Francisco daquele dia em diante pai de toda a comunidade. Francisco tocou levemente com os dedos, como era seu costume, no colaborador, e começou a caminhar sentindo a natureza festejá-lo com os fenômenos comuns e, ao mesmo tempo, transcendentais, para quem tem olhos de ver. O filho de Assis, quando pousava seus dedos no companheiro, comprimia, se assim podemos dizer, algum botão espiritual e ligava a sensibilidade do frade para que ele pudesse ouvir o céu e as melhores confirmações de suas pesquisas pessoais. Observando-se espiritualmente, quando tocava Frei Leão, imprimia na mente do discípulo, sem que o percebesse, uma força espiritual sobremodo inexplicável. A aura do frade tomava proporções descomunais. A sua inteligência se desatava como se tivesse duas cabeças, e diante de sua lógica nada escapava. Era um conforto ouvi-lo, pois a sua linguagem clássica ultrapassava o comum dos mortais. Nessas horas, o verbo de Frei Leão tomava uma tonalidade e alguém articulava, por intermédio do companheiro, e Frei Leão começou a dissertar. Francisco, as experiências que estás vivendo de Francisco, revivendo João, devem-se ao fato de João Evangelista ser o mesmo Francisco de Assis dos nossos dias. Essa é uma lei que grande parte da humanidade desconhece, mas que ainda não é hora de propagar no seio dos fiéis da igreja, de que temporariamente fazeis parte integrante. A vossa presença e de vossos companheiros aliviará a depressão de sentimentos, dando um toque de esperança nas vigas basilares da doutrina que começa a ruir. E de vosso conhecimento que os livros sagrados, todos eles, sejam do Antigo Egito, da Índia, da China, dos iniciados da Caldeia e mesmo da Grécia e de Roma. Inclusive, a própria Bíblia menciona com nitidez as transmigrações das almas de corpos em corpos. Basta recordar alguns tópicos para maior elucidação. Lembremos-nos de quando Nicodemos procurou Cristo informando do Mestre qual o melhor meio para entrar no reino dos céus. A resposta foi nascer de novo. E é certo que o nascer de novo não significa que poderemos nos transformar sem que haja tempo suficiente em uma só existência na Terra comparada com as necessidades do Cristo. Não representa um segundo no relógio da eternidade. Então, para nos modificarmos, é imprescindível vivermos muitas vezes no mundo em corpos diferentes e em épocas variadas. Frei Leão, tomado por uma inteligência fora da matéria que Pai Francisco identificara de pronto, pois era acostumado a esses transes, respirou profundamente e fez silêncio, como de costume nos grandes assuntos. Mestre Francisco, mudo e sua lúcida mente agindo como um bem aparelhado laboratório, analisava frase por frase do que ouvira, tirava suas conclusões e falava baixinho ao ouvido do sensitivo. Continuai, meu filho, em nome de Jesus, dizei o que viestes dizer e que Deus nos abençoe. Prosseguiu Frei Leão, confrontando Malaquias no fim do Velho Testamento com a afirmação do Cristo de que João Batista era o Elias, que haveria de vir. A razão nos favorece a mesma ideia, que poderemos nos revestir de quantos corpos forem necessários para a nossa felicidade.
Santo Agostinho, um dos pais da igreja a que pertenceis, deixa entender a sua ascendência sobre a multiplicidade das formas por uma só alma. Jó fala abertamente da mudança de corpos e Moisés conhecia isso a fundo, pois era iniciado nas escolas do Velho Egito. Buda ensinava essa verdade abertamente para seus discípulos. Sócrates, o mestre por excelência da filosofia espiritualista, conhecia a lei das vidas múltiplas, e seu discípulo Platão encontrava nas vidas sucessivas a justiça de Deus. Pitágoras viveu 30 e tantos anos. Tinha dúvidas sobre esse assunto, para ele muito comum. Confúcio, o grande sábio chinês, era familiarizado com a volta do espírito à carne quantas vezes fossem dispensáveis, tendo a carne como um filtro ou esponja, de modo a absorver as impurezas da alma. Alguns sumos pontífices acreditavam na volta do espírito em outros corpos, compreendendo que a dívida que fizeram na terra tinha de ser saldada na mesma terra, porque a vossa comunidade, Francisco, vai ignorar essa lei? É justo que tenhais prudência, porque estáis comandando um tipo de almas com estruturas diversas das nascidas no Oriente. Que Deus nos abençoe para sempre. Adeus. Frei Leão despertou meio confuso, mas notou ao seu lado o pai Francisco, que logo mudou de assunto, procurando distraí-lo, mostrando-lhe o encanto da natureza. O homem de Assis conhecia a lei da reencarnação, mas manteve relativo silêncio por notar a intransigência da Igreja Católica Apostólica Romana ante esse dogma transcendental que vigora em todos os mundos e sobre todas as coisas viventes. Sentiu que a sua real missão era introduzir o perdão, a humildade e o desprendimento no seio de toda a comunidade cristã. Porquanto ele já era olhado pelos príncipes da igreja como quase um herege, e seria ainda mais se falasse nas vidas sucessivas. Verdade que abalaria os dogmas da fé da religião oficial. Imagina a confusão que ele ia armar se ele falasse de reencarnação, hein, gente? O franzino gigante de Assis era vindo com a igreja a que pertencia quando as bulas pastorais ensinavam amor e caridade. Porém, se saíssem do clima do Messias, da pureza que o mundo e os homens podiam suportar, ele se perdia no oceano da sua grande humildade. Os impulsos do cristianismo primitivo lhe subiam à mente e o coração batia descompassado. No entanto, o poder grandioso da obediência que vibrava em sua alma fazia com que entrasse no padrão do mais terno equilíbrio. Todavia, não se calava diante dos seus superiores e, a favor da pureza doutrinária no âmbito que lhe competia viver, dava sua opinião. Sabia que influía sobremaneira nas consciências dos fiéis. E por esse senso de justiça e de equidade, de elevação dos conceitos cristãos, era respeitado pelos representantes do clero mundial e até, muitas vezes, temido. Sabia, como mestre, interpretar os textos sagrados e tinha inspiração direta sobre as leis espirituais que deveriam ser difundidas, principalmente na região que lhe servira de berço. Dosava de tal maneira o seu não frente aos mais abalizados sacerdotes que lhes faltavam forças para o combate direto. E com isso, o poder e o nome do cantor divino grajeava amizade na sua pátria e fora dela pela força do amor. A comunidade de Francisco somou mais de 200.000 franciscanos, empenhados em fazer conhecido o Cristo, não aquele mestre crucificado e sofrido. Levavam um Cristo alegre e operante, sábio e livre, da ignorância humana e a todas as nações. Frei Leão, mesmo Pátios, que acompanhava João Evangelista, a ilha solitária, cujas faculdades atingir o ápice, continuou servindo de instrumento
para servir o mestre a quem tanto amava. Olha, gente, o que eu percebi nesse texto é que as coisas não, a natureza não dá saltos, né? Para um espírito superior ver a gente sofrendo e eles têm condições de intervir e acabar com o nosso sofrimento, é assim, ó, um clique deles e tudo se resolveria, porque eles têm uma compreensão muito grande. Mas e o merecimento de cada um, como é que fica? Então, eles sabem o caminho que está sendo tomado errado. Eles não podem influenciar diretamente as nossas escolhas, interferir direto no nosso livre-arbítrio, porque isso ia contra as regras de Deus. A lei de Deus é de justiça. Que justiça é essa que impõe você a fazer algo que você não queira? Então, Deus não seria justo. Então, Deus é justo. Ele permite que você plante, mas Ele também permite que você colha aquilo que você plantou. Dentro desse aspecto, a espiritualidade vai ver a gente colhendo frutos amargos de escolhas erradas que nós tivemos. Só que eles não, por não poder agir diretamente na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio, eles vão tentar direcionar em nossa volta com situações, com aprendizados que vão nos levando a ter novas escolhas, novas oportunidades, para que a gente possa pagar as nossas dívidas e que a gente possa ter novos frutos, através de um novo trabalho, mais bem elaborado, bem desenvolvido, aprimorando o nosso espírito, a nossa moral, nos tornando pessoas melhores. Para fazer isso, não dá para fazer da noite para o dia, não dá para fazer tudo de uma vez. Então, o que eles fizeram? Eles estão, nesse momento aqui, viram que a igreja estava começando a tomar um caminho que estava errado, né? Eles não podem chegar lá e acabar com a Igreja Católica. Ela era guardiã da Bíblia, é guardiã dos ensinamentos de Cristo, dos evangelhos ditados pelos apóstolos, discípulos do próprio Cristo. Então, como que eles iam fazer? Acabar com alguém que está guardando algo tão precioso? Não. Mas a gente pode mexer os pauzinhos para que aqueles que estão ali guardando esses documentos, esses ensinamentos, não desvirtuem os ensinamentos. E aí vem Francisco com a missão, não de chegar lá na Católica e falar assim, vocês estão pregando tudo errado. Não. Vocês estão tomando alguns caminhos errados. Eu posso caminhar do lado de vocês? Eu posso trazer pessoas para trabalhar, inclusive para vocês, mas de uma forma humilde, de uma forma amorosa, de uma forma leve, que não tenha rituais, que não tenha cobranças, dogmas, mas que eles simplesmente venham me ajudar com a minha igreja e praticando o amor, que é o que Jesus ensinou. A gente só vai ficar com isso. Pode ser? Vamos entrar nesse acordo? Que a gente só vai trabalhar o amor. Nós não vamos questionar vocês, nós não vamos impedir o seu trabalho. E esse acordo tinha uma moral, uma elevação tão grande, que os próprios padres envolvidos ali no clero religioso, o próprio Papa da época, conseguiu compreender que o trabalho era espiritual e não material. Então, isso não ia influenciar a igreja em nada. Então, vai lá. Só que se você influenciar a igreja, você vai vir aqui acertar conta com a gente. Você vai ser tido como um herege e você vai para a Santa Inquisição. Francisco falou, não, fica tranquilo que isso eu não vou fazer. Eu não vou interferir no seu trabalho aí, no seu desenvolvimento religioso. Fica tranquilo. A minha questão aqui é desenvolver o amor. Fazer pessoas ficarem mais calmas, tranquilas, serem mais, as ovelhas desgarradas voltarem a acreditar, porque muita gente já estava abandonando a igreja devido à Inquisição, e aí vocês vão ter menos hereges, vão ter menos problemas, e a gente vai acalmando essa população aqui. E esse foi o acordo, ele ganhou moral com a igreja perante esse acordo. Só que dentro desses franciscanos, 200 mil franciscanos,
Lógico que ali tinha espírito evoluído, espírito que estão no caminho da evolução. E dentre eles apareceu esse Frei Leão, que já esteve com ele na época quando ele foi exilado para a ilha de Patmos, né, que fala, acho que é isso. E esse cara era um fiel a ele, né? E ele teve uma comunicação espiritual ali, e o Francisco não impediu essa comunicação. E através desse Frei Leão foi falado todos os pensadores já em destaque, historicamente dizendo, que já tinham citado sobre reencarnação. Muita gente fala assim, aonde é que está escrito na Bíblia sobre reencarnação? Aí tem vários pontos históricos para a gente poder debater, que eu acho que eu ia ficar aqui o dia inteiro falando. Tem aquela parte do Elias, né? Tem aquela parte que o Messias está chegando. Então, quer dizer, alguns pontos que foram mudados a sua interpretação para que não entendesse que existe reencarnação, mas na Bíblia consta sim. E além da Bíblia ter também outros, como eu estava falando, pensadores, pessoas envolvidas na religiosidade, que são personalidades importantes, também já estavam falando da reencarnação. Como é que uma pessoa vai conseguir evolução numa única encarnação? A nossa encarnação, ela, dependendo da época, dependendo das condições, do local, dependendo das condições físicas, a pessoa vive no máximo 50, 60 anos. Ou então, mesmo que ela viva 100 anos, é muito pouco para aprender tudo que um espírito precisa para se tornar um espírito elevado. Então, quantos erros a gente comete em cada encarnação? A gente comete mais erros do que acertos. Como é que a gente vai poder acertar esses erros depois? Como é que a gente vai poder pedir desculpas? Às vezes a pessoa some na nossa vida, aquela pessoa que a gente prejudicou, só vai ter uma nova chance através de uma nova encarnação. Você mata uma pessoa nessa encarnação, a pessoa vai querer te ver? No plano espiritual, ela vai virar um obsessor seu. Ah, você me matou, você me feriu, você fez mal para mim. Então é necessário uma nova encarnação, às vezes como pai e filho, para poder o amor aflorar entre eles, o perdão se estabelecer. E isso foi falado de tempos em tempos, de vários tipos de personalidades religiosas, não só da católica, não só espírita, mas todos que estão envolvidos num patamar maior de vibração, eles estão ligados como que eu posso dizer, nessa energia maravilhosa que diz pra gente que a vida continua. E essa energia chama Deus. Nós somos filhos de Deus. E Jesus diz que à medida que a gente for evoluindo, nós vamos nos aproximando de Deus. O Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, ele não fala quem é Deus fisicamente, porque Deus não é físico, é algo tão sublime, que o mais que eles conseguiram retratar ali é que é todo-poderoso, onipotente, onipresente, justo, bom, né? É a fonte de vida, mas eles não conseguem dizer Deus fisicamente, porque Deus não tem necessidade disso, do físico. Ele não é físico, ele é um espírito superior, né? Ele é a nossa essência, a nossa centelha de vida está ali, é Deus. E a gente não tem uma compreensão e palavras na língua portuguesa que possam dar o conceito exato de quem é Deus. E a gente não tem uma capacidade ainda moral para compreender de fato quem é Deus. Muitos de nós, quando passamos por um problema, a primeira coisa que a gente fala: Senhor, o Senhor não está me vendo? A gente duvida de Deus, que Ele está ali, e Ele está, porque Ele está dentro de nós. Já começa por aí. Nós somos filhos do Criador, o nosso espírito, e não a nossa matéria. A nossa matéria é do nosso pai e da nossa mãe, dos genes deles, né? Então, assim, Francisco tinha a missão apenas de desenvolver amor, humildade, trabalho para o bem, caridade. Ele não tinha a missão de falar sobre reencarnação. Algumas pessoas podem falar assim: ué, já que vocês acreditam em reencarnação, Francisco de Assis é um santo, é um espírito superior, por que ele não falou de reencarnação? Porque ele ia afrontar ainda mais a igreja. Aí o trabalho de humildade, de amor, tirando aquela parte do materialismo que a católica estava avançando. Quanto mais riqueza, mais poder, quanto mais poder, mais riqueza, né? Esse círculo vicioso de ganância, de orgulho, de egoísmo. A católica foi se perdendo por aí. Então ele não podia tomar o mesmo caminho, ele tinha que andar lado a lado. E se ele falasse de reencarnação, já que ela tirou a reencarnação de lá, né? Diz que, agora não lembro quem era, se era o Constantino, acho que foi ele, que a pedido da esposa, ela estava sendo ameaçada porque ela mandou matar um monte de mulher que eram competitivas com ela, eram meretrizes, ela também era.
E aí diz que ela mandou matar as meretrizes, aí ela ficou com esse peso, né? As pessoas falam para ela assim, você vai reencarnar e você vai pagar por todas essas mortes. E aí ela, com medo dessas ameaças, esses falatórios todo, ela mandou matar todas as meretrizes e pediu, acho que se não me engano é Constantino, falou para ele, que era o esposo dela, falou, vai lá e tira da Bíblia essa parte da reencarnação aí, para ver se eles param de mexer o saco, porque eu não vou pagar nada na outra encarnação, coisa nenhuma. Então, por um capricho de uma mulher, o rei da época foi lá e mexeu, porque o rei e a igreja andavam juntos, né? E eles foram lá e mexeram na Bíblia e tiraram essa parte da reencarnação para aliviar o lado dessa mulher. Então, que a Bíblia é manuseada por homens, a gente sabe disso, que ela vai ser de tempos em tempos reformulada, revisada, de acordo com a opinião de homens, a gente sabe que isso vai acontecer. Olha o que está acontecendo com o Livro dos Espíritos e com as obras do Kardec, Revista Espírita. As pessoas que estão dentro de uma federação, que deveriam guardar os ensinamentos, né, ficar ali vigilantes em torno dos ensinamentos do Allan Kardec, através dos espíritos superiores, essas mesmas pessoas estão querendo fazer revisões, né? Essa palavrinha aqui que não caiu bem, vamos tirar essa palavra, vamos colocar outra, mudando a interpretação do texto. Então, de tempos em tempos, o homem vai querer influenciar, dentro da sua pequenez espiritual, aquilo que é uma grandeza. De tempos em tempos, vai ter isso, de querer manipular o que é, de fato, bom, para algo que seja de acordo com a sua mentalidade, com a sua intenção. O que a gente precisa? Continuar os estudos, continuar atentos, né? Ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, estar sempre vigilantes para que nada e nem ninguém venha influenciar de modo negativo a nossa conduta. Se a gente quiser saber se a gente está fazendo o que é certo, o que é errado, basta a gente olhar Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o maior exemplo do bem, do amor. Mas ainda assim, de tempos em tempos, Jesus coloca seres que são missionários, como Francisco de Assis, para ir nos norteando. Fazer por nós ele não vai fazer, mas ele vai nos norteando para que a gente não se perca no meio do caminho. E a reencarnação não era uma missão de Francisco, mas sim manter a nossa humildade, nosso equilíbrio, nosso amor, para que a gente entenda essa questão da reencarnação indiretamente. Diretamente ele não podia agir. Se ele agisse, ele ia ser um herege, ele ia morrer na fogueira da Inquisição. Então ele só tinha que conduzir a gente para o entendimento futuro de que amor, o amor verdadeiro, ele é para sempre, ele não se rompe. E se ele é para sempre, ele não se rompe, significa que a gente tem vida eterna. Se a gente tem vida eterna, significa que nós vamos ter várias experiências, e várias experiências nos levam à reencarnação.